Bom, tudo bem, Fontana? Tudo bom? Vamos conversar um pouquinho com as pessoas que vão se tornar membros da Vila sobre dízimo. Dízimo, compromisso financeiro, é um assunto que a gente não trata no culto como espaço litúrgico, de momento de ofertório, é uma coisa que a gente não tem no nosso culto, mas é um comprometimento, quando você se torna membro, de participar daquilo que a gente realiza como igreja. E por que a gente considera algo que você tem que fazer esse compromisso e faz parte de entrar como membro essa parte? Porque é bíblico. Perfeitamente. Geralmente quando a gente entra nesse assunto e vai conversar, a primeira pergunta que faz é uma lei, eu tenho que fazer, eu vou pro inferno se eu não fizer. E por que a gente vive num contexto brasileiro que isso é colocado com ou muita ênfase, ou às vezes é colocado de forma errada? É importante a gente falar que, na verdade, muito antes de ter lei, já tinha o princípio dos 10% como um vínculo de uma gratidão. Mais precisamente de uma aliança. Então, quando a gente olha para o contexto de dízimo e para a palavra dízimo no contexto do Antigo Israel, em hebraico e nas línguas semíticas, é a mesma palavra que se usava para algo que seria hoje como se fosse um imposto. Então você tem uma aliança com alguém, e nessa aliança que você tem com uma pessoa mais poderosa, você paga um tributo. Esse tributo é um reconhecimento da proteção que aquela pessoa te deu, ou pela porção de terra que ela tinha, mas ela permitiu que você cultivasse ali. E então nessa relação de aliança, você paga um tributo ao seu suzerano. É claro que a linguagem de suzerania e vassalagem é posterior, é da Idade Média, mas no contexto do Antigo Oriente Próximo, no Israel Antigo, antes mesmo que houvesse lei mosaica, já existiam essas noções de pacto ou de aliança, e uma parte significativa do pacto e da aliança é que o menor na aliança paga um tributo para o maior. É o que a gente vê acontecendo com Abraão e o rei de Salém, Melquisedeque. Abraão é um nômade, o rei de Salém é um rei. E aparentemente existe um vínculo ali. E esse vínculo de aliança, ele é consagrado, ele é oficializado, digamos assim, com o pagamento de um tributo. O que é diferente do dízimo depois na lei mosaica. Isso é interessante, porque Abraão está começando a aliança, é o pai da fé. E o episódio bíblico decide mostrar que esse tipo de aliança e de gratidão já existia nos povos antigos como um jeito de dizer, olha, eu tenho algo que você me deu, eu sou grato, isso aqui faz parte. Eu lembro até no episódio de Gênesis 14 que Melquisedeque não queria receber, e Abraão fez questão, dizendo assim, não, isso aqui não é só por você, é por mim também, para a gente mostrar que eu sou uma pessoa que reconheço o que eu tenho. E aí a gente vai, ao longo do Antigo Testamento, vira uma lei oficial, até porque é um mandamento, dar o dízimo mesmo. E quando a gente chega no Novo Testamento, que é uma outra pergunta que a gente fala, mas no Novo Testamento é uma lei igual no Antigo Testamento, assim, igual não matarás, dar o dízimo? Não faz sentido que seja. Por quê? Porque como lei no Antigo Testamento, uma coisa é o princípio geral que está em todo o Antigo Oriente Próximo, e na relação entre Abraão e Melquisedeque acontece também. Agora, como lei mosaica, o dízimo ele é introduzido como forma de sustentar a tribo de Levi e os rituais do templo que a tribo de Levi é obrigada a fazer. Cabe aqui uma recordação que já foi abordado na nossa cozinha da mensagem, que já foi abordado em culto nosso, mas não custa lembrar que o sistema
de distribuição de terras no antigo Israel é invertido em relação aos outros povos. Enquanto na maioria dos povos você tem os sacerdotes e as tribos sacerdotais possuindo largas faixas de terra com grandes propriedades, sendo os mais nobres de um reino ao lado da corte, você tem um reino no Antigo Oriente Próximo. Quem são os mais importantes? Quem é da família do rei? E os sacerdotes. No caso do Antigo Israel, isso se inverte. Chega-se à terra prometida e cada tribo tem a sua porção de terra, menos Levi. Então era permitido que sacerdotes levitas tivessem a sua pequena terra para subsistência, e ao lado das cidades, eles realmente plantavam das cidades que eram construídas para os sacerdotes. Existia ali uma região para plantar, para ter os seus pequenos animais, mas isso não era suficiente nem para sustentar toda a família de levitas, nem para sustentar tudo o que acontecia no templo, ou no tabernáculo, enquanto o templo não estava construído. Portanto, para sustentar os rituais sacerdotais e a vida dos sacerdotes, toda a congregação, todas as tribos, davam o dízimo para sustentar Levi e os sacerdotes, a casa de Arão. No Novo Testamento, o templo é Jesus. No Novo Testamento, o cordeiro é Jesus. No Novo Testamento, o sacerdote é Jesus. E o sacrifício? E o sacrifício é Jesus também. Então, não faz sentido no Novo Testamento que a lei do dízimo, que era destinada a cuidar da tribo de Levi, persista. Por quê? Porque aquilo era sombra do sacrifício definitivo de Cristo Jesus, como a gente lê na Epístola aos Hebreus, e como está bem narrado para nós nos 4 evangelhos. A gente percebe às vezes, para preservar uma coisa importante, um forçar de alguns textos no Novo Testamento, que a gente, como igreja, a comunidade da Vila, não queremos fazer com o texto. O texto está acima da nossa vontade e do que a gente gostaria, que acha prudente ou não. O texto está ali para falar o que tem que ser falado e a gente tem que submeter ao texto. Mas, colocando bem explicado como você colocou, que era algo que tem a ver com a estrutura do Antigo Testamento, então, por que a gente fala para qualquer um que vai ser membro da Vila ser dizimista? Então, se não é do Novo Testamento, se não é lei no Novo Testamento, por que a gente ainda dá o dízimo? Porque no Novo Testamento o princípio é aumentado. Então, não é que o dízimo caiu no Novo Testamento. No Novo Testamento, a comunidade de cristãos é instada a contribuir com mais do que o dízimo. A gente reconhece que tudo que a gente tem é de Deus, e a nossa generosidade atesta essa convicção. Então, tudo que nos é dado por Deus. E a nossa generosidade atesta essa convicção, em especial com aquelas pessoas que passam por necessidades, em especial com aquelas pessoas que estão numa situação emergencial, em especial com a contribuição missionária da igreja, para que a igreja alcance outras línguas, outros povos, e alcance também aqueles que foram cristianizados e deixaram o cristianismo, como é o caso dos nossos irmãos em nações pós-cristãs. Então, o nosso envolvimento missionário pede uma contribuição generosa. É o que a gente vê ao longo do Novo Testamento inteiro. A gente vê isso em Atos 2, 42 a 47. Mas vê também ao longo do ministério de Paulo, conforme ele visita diversas igrejas de gentios e os convence a contribuir financeiramente com os irmãos pobres de Jerusalém. Então, ao longo de todo o Novo Testamento, existe um chamamento de disponibilizar os bens em favor daqueles que não têm e a favor da obra missionária da igreja. As viagens que Paulo executou, as cartas que ele enviou, todas tinham alto custo e todas foram patrocinadas por igrejas que Paulo plantou.
Então, quando ele planta uma igreja, essa igreja passa a fazer parte desse ministério paulino. E outra, mesmo a que ele não plantou em Antioquia, foi a sua maior patrocinadora. Então, nós temos no Novo Testamento um princípio de generosidade que é bem representado pela ideia de dízimo, quando a gente percebe que no dízimo há proporcionalidade, que é uma das marcas do Novo Testamento. Lá Paulo vai falar em 2 Coríntios 9, 6 a 8, ele vai falando sobre assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, está falando de generosidade, não necessariamente eu quero ganhar muito, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração convertido, que é importante, não com pesar ou como obrigação. Então aqui ele já está dando uma resposta também a essa pergunta. Pois Deus ama quem dá com alegria. Então é interessante. E no final, Deus ama quem dá com alegria e não por obediência, né? Então a gente vai ver aqui, se eu estou entendendo bem, primeiro, o dízimo como lei fica no Antigo Testamento, mas ele ganha uma proporção, o princípio, muito maior. Então, quando a gente vai ler Paulo, principalmente, que está instruindo a igreja após a ressurreição de Cristo, o que devemos fazer enquanto esperamos a segunda vinda de Jesus? Paulo está falando, olha, com os seus recursos, semeie em dois direcionamentos, na justiça e na missão. Que estamos dividindo de forma pedagógica aqui, mas ele vai falar assim, e é interessante que Paulo nunca, é raro, ele não pede para ele, mesmo ele colocando em algumas cartas, se eu não me engano, que ele fala assim, eu poderia, mas não vou fazer, porque eu tenho, a causa que eu quero é que vocês entendam e olhem quem precisa com necessidade. E Paulo vai o tempo todo falar, contribui, de acordo com o que você tem, com constância e com alegria. Ou seja, é algo muito mais poderoso no Espírito Santo do que o Antigo Testamento. Como na verdade é todo o princípio da nova aliança. A obediência está lá, ela é valorizada, mas toda obediência na nova aliança é uma obediência que se dá com alegria, ou deveria se dar com alegria. E a questão financeira não é diferente, nem teria por que ser diferente. E na verdade, no Antigo Testamento e na Antiga Aliança deveria ser assim também. Sim. O princípio como toda lei no Antigo Testamento deveria ser, essa é uma lei, só para vocês entenderem, vocês devem ir muito mais além, devem circuncidar o coração, como também já estava lá. E se vocês fizerem, vai ser incrível para vocês. Acho que uma das grandes dificuldades que se tem com o dízimo é a mesma que se tem com a Torá. É a falta de compreensão de que aquilo nos é dado como graça da parte de Deus. Fazer parte do avanço missionário da igreja, fazer parte da alegria com que uma pessoa recebe uma provisão no momento de necessidade, fazer parte disso é graça. Fazer parte disso é um privilégio. Fazer parte disso é um favor imerecido. E a Torá é a mesma coisa. Receber uma instrução da parte de Deus que fará de você uma nação diferente de todas as outras nações, não é uma obrigação com pesar que se cumpre, mas é um grande privilégio. A Torá é um instrumento de graça. Assim como tudo o que nos é orientado no Novo Testamento também o é. E assim, é algo que só experimenta quem faz. Não dá para... Pessoas de fora não vão entender esse privilégio de poder ter o seu recurso, sustentar a tua casa e ainda ajudar na obra do Senhor. É interessante como os apóstolos o tempo todo falam do privilégio de participar, às vezes com sofrimento, mas quanto mais com recurso na obra do Senhor. E uma coisa que a gente fala, que geralmente as pessoas também perguntam, é sobre administrar o seu dízimo.
Porque você fala assim, se é uma coisa do coração, eu às vezes quero ajudar fulano, ciclano. A maioria das vezes que eu tenho visto pessoas que falam isso, falam um pouco como desculpa. No final das contas, quando você faz uma revisão, se você foi generoso mesmo, eu ajudo quando eu vejo que precisa. Você vai ver que o seu coração não vê, vai começando a virar o velho coração petrificado e você não ajuda quem precisa. Uma segunda coisa que eu gosto de orientar, principalmente você que vai se tornar membro, é o seguinte: se você vai virar membro da igreja, vai votar para quem vai seguir como pastor dessa igreja, vai votar para quem vai ser os presbíteros que vão administrar essa igreja, se você vai votar para saber que local a gente vai, como a gente está caminhando, tudo que a gente faz de movimento mais robusto tem o voto da Assembleia. Então, não existe, eu acho que cabe também da confiança da igreja, que a igreja administre o dízimo que você está entregando. A nossa parte como membro é entregar e mostrar fidelidade, mostrar compromisso, mostrar gratidão com Deus e saber que a igreja local que a gente faz parte vai administrar da melhor forma. E ainda tem outras coisas, porque a gente assume compromissos com missionários, com missões, com projetos, com estrutura, com o corpo pastoral e outros, que a gente está como membro, sabendo, usando, usufruindo, mas também dizendo, cara, graças a Deus, Deus me deu condição de participar. Eu acredito que tudo isso que você mencionou é de fundamental importância. Eu acrescentaria o seguinte: o fato de contribuir na igreja faz com que a gente adquira regularidade. Regularidade é importante, porque na medida em que o nosso coração, e o nosso trabalho como pastores não é sondar o coração de ninguém. Se você contribui de acordo com as necessidades que aparecem diante de você, e você é generoso com outras pessoas, o nosso coração se enche de alegria. Significa que o nosso trabalho está sendo bem feito de ensinar. Fantástico, fantástico. Entretanto, regularidade é importante. Sem regularidade a gente se esquece. Eu não tenho nada contra, com regularidade, você separar uma verba que vai para uma instituição beneficente. Aliás, pelo contrário, não é que eu não tenho nada contra. Eu estimulo que naquelas causas que você tenha queridas no seu coração, talvez a questão ambiental, talvez assistência a desastres, talvez Médicos Sem Fronteiras. Cara, faça, e faça com alegria. A questão é que aqui na igreja nós somos uma comunidade que quando você dá o dízimo, você não dá para o Marcos, você não dá para o Vitor, você não dá para o conselho da igreja. É uma comunidade que conjunta gere esse recurso para dois fins: expansão do evangelho, expansão do reino, e justiça do evangelho, justiça do reino. As duas coisas acontecem juntas. E quando você participa disso de maneira comunitária, você tem esse privilégio de fazer parte, de ver o que está acontecendo. Por isso nós fazemos questão de trazer durante os cultos aquilo que tem acontecido na Glocal Aceleradora. Por isso a gente faz questão de trazer nos cultos os plantadores de igreja que vêm aqui e sentam na terceira cadeira. Quando a gente traz essas pessoas, para quem está só vendo... E a terceira cadeira, que são irmãos que estão sendo transformados na caminhada da comunidade, que várias vezes foram ajudados ou com pastores no discipulado. Então, assim, tudo isso é a expansão do reino. Para quem está simplesmente no culto, é um culto que a gente vai entregar a Deus e que seja o melhor culto que a gente pode oferecer, e é exatamente o que a gente como equipe tenta fazer: entregar a Deus o melhor culto que podemos entregar. E essa foi a forma como a gente encontrou de fazer isso. Para você que é membro, é mais. Chama-se prestação de contas da nossa parte, transparência da nossa parte,
convite à percepção de como essa gestão tem sido feita e de como o reino está sendo expandido, e da sua parte, motivação, conhecimento, participação no privilégio dessa bênção e, sobretudo, um convite ao engajamento. Esse engajamento, ele não é meramente financeiro. É também de conhecimento daquilo que nós temos feito e de fiscalização. Você que é membro, sim, você é mais do que convidado, você é convocado a participar financeiramente de tudo que a comunidade da Vila tem feito. De igual modo, você é convocado a nos fiscalizar, para que nós façamos tudo com diligência, responsabilidade, bom senso. E essa atividade demonstra que o dízimo não é entregue para os líderes da igreja. O dízimo, ele é entregue para a igreja. Ele é comunitário. E ele é um exercício comunitário de fé, na medida em que essa comunidade de fé, em oração e responsabilidade, e bom senso, e fiscalizada, de modo coletivo e comunitário, escolhe aplicar esses recursos para a expansão do reino, para a justiça, para o discipulado. É isso aí, queridos. Então, é por isso que, por motivos missionais, a gente decidiu, e não quer dizer que sempre será assim, mas a gente decidiu que no nosso culto público, para você trazer os seus convidados, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, possam sentar aqui e não serem constrangidas, porque isso é um ato para os membros. Então, agora que você está se tornando um membro, nós queremos um compromisso seu com a igreja e com o Senhor, de que, estando empregado, tendo recurso, você vai entregar os seus dízimos e ofertas mensalmente na comunidade que você faz parte, que você está se tornando um membro. Que Deus abençoe e que Deus nos ajude nessa missão até que Ele volte.